Bom dia, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Estamos começando mais uma aula do Upgrade Class. Nós estamos na aula número 8. Hoje o tema é o grande conflito. E eu convido você nesse momento para orarmos a Deus e em seguida cantarmos um louvor. Então vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigada por mais um dia que o Senhor nos permitiu acordar. Obrigada pela saúde, pelo cuidado que o Senhor teve conosco até aqui. Obrigada, Senhor, pela oportunidade que temos de estar reunidos nessa manhã para a gente abrir a tua palavra e estudar mais uma vez. Que teu Santo Espírito nos encha de sabedoria nesse dia, teu Espírito dê sabedoria ao pastor José Valentim, que vai explanar a tua palavra para nós, ser o nosso instrutor. Possamos aprender, Senhor, os conhecimentos valiosos que transformam o nosso caráter. Que o Senhor esteja atuando em nós nesta aula e depois para que possamos praticar tudo aquilo que aprendermos, que for da sua vontade. Esteja com cada pessoa que vai assistir esse vídeo depois também, que essas pessoas sejam alcançadas e muitas pessoas sejam alcançadas. Abençoe nós, Senhor, neste momento, perdoe os nossos pecados, purifique a nossa mente e abra o nosso coração neste momento. Em nome de Jesus, amém. Agora nós vamos louvar então com o hino Nossa Inspiração. Grande e lindo é o amor de Deus, que livro muito precioso nos deixou. Seus ensinos servem para nos lembrar que um dia lá no céu vamos morar. A Bíblia é nossa inspiração, palavra doce ao coração, é luz eterna de valor, é fonte de esperança e de amor. Curas e milagres de Jesus. A Bíblia tantas vezes nos mostrou. Sempre nós devemos este livro amar, pois muitas vidas pode transformar. A Bíblia é nossa inspiração, palavra doce ao coração, é luz eterna de valor, é fonte de esperança e de amor. É fonte de esperança e de amor. Hoje nós teremos uma aula chamada O Grande Conflito. Pastor José, seja bem-vindo. Nós tivemos aí uma semana de intervalo, né? Porque nós tivemos uma temporada do Upgrade e foi uma bênção. E é muito bom ter você aqui com a gente mais uma vez para mais essa aula. E essa aula é uma continuação do assunto, né, pastor? Nós falamos no começo desse módulo sobre Deus, que é o nosso Criador.
Depois nós falamos sobre a humanidade, né? Que foi o ápice ali da criação de Deus e era tudo lindo e perfeito. E hoje a gente vai estudar sobre o que estragou, né? O que deu errado depois, né? Que é o grande conflito que a gente vive até hoje. Então, que Deus te abençoe e possa explicar para a gente com mais detalhes a palavra de Deus. Amém. Bom, a gente está dando início agora à doutrina da salvação. E a gente vai estudar a partir de agora esses temas voltados para a salvação, vida, morte, ressurreição de Jesus Cristo, é o tema seguinte. A gente vai avançar com esse estudo. Hoje talvez seja o estudo que a gente vai conseguir esclarecer o porquê de algumas coisas, né? Existem algumas perguntas que vêm à nossa mente desde quando a gente tem contato com Cristo, com a religião. Por quê, né? Por que que o mundo é mau? Por que que, por que que a gente sofre? Por que parece que Deus não faz nada em relação a tudo isso que está acontecendo no mundo? Quando a gente abre o noticiário, a gente só vê coisa ruim acontecendo. Óbvio que existe também a seletividade, né, dos jornalistas de escolher só aquilo que é ruim para mostrar também, né? Não fazem muito esforço para mostrarem coisas boas. Mas, infelizmente, é a realidade do mundo em que a maioria das coisas que acontecem são ruins, né? O ser humano é mau, porque as pessoas são egoístas, porque que tentam tanto fazer as coisas para prejudicar os outros e beneficiar a si mesmas, né? Isso é só um reflexo daquilo que acontece desde o início. Vamos fazer uma oração para a gente poder começar aqui e daí a gente já vai para o texto bíblico, tá? Senhor, nesse momento nós vamos abrir tua palavra, nós vamos buscar ouvir a tua voz e imploramos que o Senhor fale conosco, Pai. Nos perdoe dos pecados, derrame teu Santo Espírito sobre a nossa vida, faça o teu querer em nós. Em nome de Jesus que nós pedimos e agradecemos. Amém. Bom, é, deixa eu aumentar o volume aqui. Vamos lá. Pronto. Quando a gente. Deixa eu só fechar esse aqui, pronto. Quando a gente vai para o tema do grande conflito, o texto, já que para a gente poder começar, está lá em Apocalipse, capítulo 12, versos 7 a 9. Do verso 7 ao verso 9. Então, vamos lá. Apocalipse capítulo 12, verso 7 ao verso 9. Gente, hoje eu não vou ter apresentação aqui para mostrar, mas a aula tá bem explicativa, vai dar para todo mundo entender. Apocalipse capítulo 12, versos 7 a 9. O texto bíblico diz assim: Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Bom, o texto já começa com uma grande guerra, uma grande peleja, uma grande rivalidade lá no céu entre Miguel e o dragão. Miguel e seus anjos, dragão e seus anjos. Quem é Miguel, né, nesse cenário todo? Bom, Miguel, a tradução
ali do próprio hebraico é quem é como Deus, né? A gente entende, uma grande parte dos teólogos, e também a própria Bíblia vai dar a entender isso, que Miguel não é um anjo somente. Miguel é a manifestação angélica de Jesus Cristo. Assim como Cristo encarnou aqui como ser humano, Cristo, em algum momento, em alguns momentos da Bíblia, ele aparece como um anjo, e quando ele aparece como um anjo, ele é Miguel. Então, essa batalha é entre Satanás e Jesus. Sempre houve essa batalha, entre os dois. E quando essa batalha acontece, a busca para mostrar, Satanás mostrar que que Jesus, ele não é Deus, que Deus é tirano, que Deus, ele é autoritário, que Deus, ele não é amoroso, que ele destrói a todos que desobedecerem a ele. Bom, o nosso texto para aqui, base do nosso estudo de afirmação, vai dizer assim, o texto oficial: toda a humanidade está agora envolvida em um grande conflito entre Cristo e Satanás quanto ao caráter de Deus, sua lei e sua soberania sobre o universo. Esse conflito originou-se no céu, quando um ser criado, dotado de liberdade, de escolha, por exaltação própria, tornou-se Satanás, o adversário de Deus, e levou à rebelião uma parte dos anjos. Ele introduziu o espírito de rebelião neste mundo ao levar Adão e Eva ao pecado. Esse pecado humano resultou na distorção da imagem de Deus na humanidade, na desordem do mundo criado e em sua eventual devastação por ocasião do dilúvio global. Observado por toda a criação, este mundo tornou-se a arena do conflito universal, no qual o Deus de amor será finalmente vindicado. Para ajudar seu povo nessa controvérsia, Cristo envia o Espírito Santo e os anjos leais para guiá-los, protegê-los e sustentá-los no caminho da salvação. Bom, vamos lá, né? É, O conflito começa então lá no céu. E Isaías capítulo 14, do verso 12 ao verso 14, Isaías capítulo 14, do verso 12 ao verso 14, vai já dar uma explicação para a gente o que foi que aconteceu lá no céu. Vamos lá, Isaías 14, verso 12 a 14. Diz assim: Como caíste do céu, a estrela da manhã, filho da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: Eu subirei ao alto céu, acima das estrelas de Deus desatarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Então, olha só, né? Aqui a gente tem é, o termo, né? Estrela da manhã. Esse termo estrela da manhã, filho da alva, né? É, é o que dá origem ao nome Lúcifer, tá bom? O nome Lúcifer ele não aparece originalmente na Bíblia, mas quando traduzem do hebraico, que é o Antigo Testamento, para pro Antigo Testamento em grego, que é a Septuaginta, eles colocam o termo Lúcifer aqui nessa parte. Então, aqui é um trecho que é destinado à profecia contra a Babilônia. Então, é contra o rei da Babilônia, principalmente. Porém, existe uma quebra aqui no texto, onde para de falar com o ser humano e começa a falar sobre um grande conflito acontecendo lá no céu. E o rei da Babilônia ele aparece agora como um representante daquilo que é Satanás, o inimigo de Deus. Bom, Satanás, ele aparece aqui querendo fazer algumas coisas, né? Então, quando a gente olha o texto, ele quer subir ao céu, ele quer exaltar o trono dele, ele quer se assentar no monte da congregação,
ele vai subir nas mais altas nuvens e ele vai ser semelhante ao Altíssimo. Então, o ponto de partida para a rebelião de Satanás aqui é o próprio ego. E, bom, vamos lá, né? Ezequiel capítulo 28, verso 12 a 17, vai mostrar para a gente agora, Ezequiel capítulo 28, verso 12 a 17. Ezequiel capítulo 28, verso 12 a 17. Ezequiel 28, verso 12 a 17, vai falar agora do rei de Tiro, mas novamente, uma quebra na profecia, uma quebra no texto, explicando agora coisas acerca da rebelião que aconteceu no céu. Vamos lá, né? Ezequiel capítulo 28, verso 12 a 17. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhes: Assim diz o Senhor de Deus, o Senhor Deus: Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias: o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que fosses criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos seus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis te pus, para que te contemplem. Olha só. Quando a gente olha aqui agora o que está dizendo, também vai explicar para a gente que tem a ver com essa questão do ego, do eu. O coração dele se enche de orgulho, ele começa a cogitar coisas, né? Por que que Satanás foi quem se rebelou? Por que que Satanás foi quem teve essas ideias, né? Vamos lá. A gente precisa entender os nuances do texto. O texto no verso 14 diz: Tu eras querubim da guarda ungido. Que era um querubim ungido, né? Daí a gente precisa lembrar lá dos textos do Êxodo, quando Deus manda construir o santuário, né? E quando ele manda construir o santuário, ele manda construir a Arca da Aliança. A Arca da Aliança continha três coisas, né? O bordão de Arão, que brotou, o maná e os 10 mandamentos dentro. Daí tinha um tampão que se chamava propiciatório, e em cima desse tampão, dois anjos, que eram chamados de querubins cobridores. Esses querubins ungidos, querubins cobridores, querubins da guarda, era entre eles que saía a Shekinah, a presença de Deus que de lá saía e inundava o acampamento inteiro de Israel. Então, quando a gente estuda o livro de Hebreus, o santuário que foi dado lá para Moisés construir, ele era simplesmente sombra do santuário celeste. O santuário celeste é com o próprio trono de Deus. Ou seja, Lúcifer, ele era um dos anjos que ficava ao lado do trono do Senhor em todo momento. Porque então que começa essa rebelião, ele se achava mais especial que os outros anjos. Ele era muito belo, muito inteligente, muito capaz e douto de tudo aquilo que alguma criatura pode ter e fazer. Satanás ele tinha em abundância e ele se rebelou. Ele se rebelou. Ele se rebelou porque ele queria mais. Ele queria não mais estar como servo,
no Monte Santo de Deus, mas ele queria agora ser servido no Monte Santo de Deus. É isso que acontece. É o ego. O ego é o grande problema. O ego é o grande problema. É, e, e daí assim, né, queridos? A gente não pode esquecer que o pecado, ele segue ali uma metodologia, né? E a metodologia é sempre começar pelo ego, né? O pecado começa pelo ego, começa pelo eu. Até quando a gente acha que comete o pecado pelo outro, na realidade, a parte do eu, né? Parte do coração, a gente internaliza, a gente cogita, a gente nunca é por impulso. E assim, os impulsos, a gente fala dos impulsos, né? Mas é porque o coração, ele é pecaminoso, ele trabalha o pecado antes da gente executar, né? Pode falar, Cláudia. Pastor, e é interessante a gente ver assim a, a idêntica situação que lá no céu, quando Lúcifer, né, ainda morava lá, a mesma estratégia que ele usou com os anjos foi a mesma estratégia que ele usou com Adão e Eva. Que o Uhum. que que ele ofereceu para os anjos assim? Qual foi o argumento dele, né? E que ele queria ser igual a Deus. Ele não se contentava em estar com Deus, ele queria ser como Deus, né? E ele ofereceu e ele falou para os anjos que isso era injusto, né? Só Deus ser como ele, assim, né? Ele queria ser como. E no Éden, o que ele fala ali, o que ele promete para Eva, era isso, que ela ia saber como Deus, ela teria o conhecimento como Deus. E então foi a mesma estratégia que ele usou com os anjos, foi a estratégia que ele usou com a humanidade, né? Colocando no nosso coração o desejo de ser como Deus. E talvez não é a mesma estratégia que ele usa como a gente hoje, né? A Sim, gente querendo ser autossuficiente, né? Ser como Deus. Não querendo ter um Deus que cuida e guia a nossa vida, né? exatamente. E até hoje ele continua trabalhando isso, como você disse, né, Cláudio? A gente quer ser Deus da nossa própria vida, né? A gente quer ser Deus do nosso próprio reino. E daí a gente fica ocupando esse lugarzinho, né? A gente quer definir o que é bom, o que é certo, o que é errado. A gente até confunde princípios bíblicos, porque existe o princípio bíblico do livre-arbítrio ou da livre escolha, só que a gente confunde que livre-arbítrio e livre escolha é decidir aquilo que é bom ou mal para mim. Mas não. O livre escolha, o livre-arbítrio que Deus dá para nós é decidir entre aquilo que é bom ou mal. Deus já determinou o que é correto e o que é errado, mas tem gente que acha que o simples fato de poder escolher também é o poder de poder definir o que é certo e errado. E isso é uma loucura, né? Mas o texto bíblico de 2 Tessalonicenses, capítulo 2 verso 7 fala pra gente, né? O mistério da iniquidade, ou seja, o mistério do pecado, ele já opera. O pecado não tem uma explicação lógica, né? O pecado, ele não explica pra gente como que alguém tão perfeito quanto Lúcifer era, ele simplesmente se rebela e vira as costas para tudo. E é assim, como nós, criaturas, seres totalmente dependentes de tudo que Deus faz, a gente depende do ar que Deus manda, a gente depende da luz, da manutenção geral da vida, em tudo a gente depende de Deus. A gente depende que Deus faça. Se simplesmente o nosso coração parar de bater agora, a gente morre, né? Então, a gente depende que Deus mantenha a nossa vida. Como assim? Até mesmo nós, que somos totalmente dependentes de Deus, a gente também se rebela contra Ele. É, não tem como explicar, né? No próprio Grande Conflito, página 492, vai falar que o pecado é um intruso cuja presença não pode ser explicada. Não dá para explicar isso, né? E aproveitando o gancho, já que você trouxe para a gente, Cláudia, a questão central do Grande Conflito é
é Satanás tentando afirmar algumas coisas sobre o caráter de Deus. Então, ele vai dizer que Deus é arbitrário, Deus é autoritário, Deus é restritivo. E daí, essa mesma acusação, ele traz lá no Éden, né? Essa mesma acusação ele traz lá no Éden. Então vamos lá para Gênesis capítulo 3, verso 1 a 5. Gênesis capítulo 3, verso 1 a 5. O texto bíblico vai dizer assim: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Satanás ele começa com uma linha argumentativa de como se ele fosse um curioso, né? Primeiro que a gente precisa quebrar alguns mitos aqui em relação. Acho que eu já até comentei sobre a doutrina, na doutrina do ser humano ali. A gente já conversou um pouquinho sobre isso, mas é essa questão do entender os contextos, né? Primeiro, Eva não fez parte do discurso em que Deus fala o que pode e o que não pode comer. Quem faz parte do discurso é Adão, né? Quando a gente vai lá para Gênesis capítulo 2, Adão que passa o recado para Eva. Outro ponto, né? A árvore do conhecimento do bem e do mal não ficava retirada do jardim, lá num canto. Ai, por que que Eva estava lá perto da árvore do jardim? Da árvore do conhecimento do bem e do mal, lá no canto. Não, a árvore do conhecimento do bem e do mal ficava do lado da árvore da vida. Ou seja, era uma escolha que Adão e Eva precisavam fazer constantemente. Ser obediente ou se rebelar contra Deus. Era uma escolha que eles deveriam fazer. Todos os dias, conscientemente. E daí, outro ponto, Satanás, ele sabe aquilo que a gente admira. E a serpente era o animal que mais chamava a atenção de toda a criação. Porque daí, segundo o que o texto vai dar a entender, é, se arrastar, ela não se arrastava. Então, ou ela tinha perninhas, ou ela tinha asinhas, ou ela tinha ambos, né? Então, a serpente era um animal maravilhoso, muito esperto. Talvez por isso Eva não tenha achado estranho a serpente falando. Era um animal muito inteligente, né? A sagacidade da serpente é, mostra ali que não seria estranho a serpente estar falando. Satanás, ele sabe, ele conhece, e até hoje ele é muito astuto em escolher a dedo aquilo que vai nos chamar a atenção, aquilo que a gente vai parar para ouvir, né? Ele começa com uma conversinha mole. Olha, Deus falou que vocês não podiam comer nada. Que pergunta é essa, né? Pergunta falavam lá na minha cidade, né? Conversinha para boi dormir, essa daí. Ah, Deus falou que você não pode comer nada. Como assim Deus falou que não pode comer nada, né? Mas daí Eva explica: olha, Deus falou que a gente pode comer de todas as árvores do jardim, mas a árvore que está no meio do jardim a gente não pode nem comer nem tocar nela. E daí começa a decadência, né? E daí ele fala: olha, vocês não vão morrer. É que Deus, e daí ele começa essa construção duvidosa sobre o caráter de Deus, né? Essa questão de colocar o caráter de Deus como algo duvidoso é algo que ele utiliza desde lá do céu. Utilizou com os anjos, e ele utiliza agora com o ser humano. Olha, que Deus sabe que no dia que você comer, os olhos de vocês vão se abrir e vocês vão ser como Deus, conhecedores do bem e do mal. E é interessante que Satanás ele não se contenta em só ele ter perdido algo que já tinha para tentar ter aquilo que já tinha. Porque quando lá no livro de Isaías fala que ele ia exaltar o trono dele e colocar lá no Monte Santo de Deus. E lá no livro de Ezequiel fala que ele já estava no Monte Santo de Deus como querubim da guarda. E daí agora ele fala: olha, Eva,
você vai ser como Deus, conhecedora do bem e do mal. O problema é que Eva e Adão, eles já haviam sido criados à imagem e semelhança de Deus, ou seja, o como Deus, eles já tinham na vida deles. Eles já eram a imagem de Deus. Satanás, ele é muito habilidoso em prometer coisas para gente que a gente já tem. Ele é muito habilidoso. Então ele faz a gente pensar que com Deus nós não temos. Com Deus nós não temos liberdade, com Deus nós não temos as coisas, com Deus nós não temos a realização completa, nos falta. Tem um buraco no nosso peito que só a ausência de Deus pode preencher, só a rebelião, né? Ó, o desejo de ser adorado, que Cristo colocou aqui. Então, todos esses pontos, né, são pontos que ele vai abordar. Pontos que ele vai abordar. Mas Adão e Eva, eles caem, né? Eles ouvem. Um outro ponto central aqui do grande conflito é Satanás, ele ataca a lei de Deus. Então, o pecado é diretamente a transgressão da lei, é o que primeiro, em 1 João, ali, capítulo 3 verso 4, 1 João, capítulo 3 verso 4 vai dizer que o pecado é a transgressão da lei. O pecado é a transgressão da lei. Óbvio que e daí a gente esquece, né, dos enganos dos nossos dias, né? Quantas vezes nós já não ouvimos, né, discursos religiosos respeitados no Brasil inteiro, às vezes no mundo inteiro, discursos falando que hoje a lei não impera mais, porque o sangue de Cristo ele tira a lei de cena. Se tirar a lei de cena, não tem mais pecado, irmão. Se tirar a lei de cena, daí a gente está livre para fazer aquilo que a gente quiser e bem entender, sem ter consequência. A lei continua até hoje, por isso que nós pecamos até hoje, porque existe lei. A lei não nos salva, a lei aponta o nosso pecado, mas a lei vai apontar também para aquele que pode solucionar o problema do nosso pecado, que é Jesus Cristo. Então, a palavra, né, para transgressão é anomia, ou anômia, né, que significa ausência da lei, rebelião contra a lei. A lei, segundo aquilo que diz no Salmo capítulo 119, eu não vou lembrar o verso direito, mas no Salmo capítulo 119, por mais que é o maior capítulo da Bíblia, mas ele fala muito sobre a lei de Deus. E a lei de Deus é perfeita como ele é. Deus é perfeito e a lei dele também é perfeita, né? A lei de Deus revela o caráter dele. Então, quando eu me rebelo contra a lei de Deus, a lei de Deus, eu estou me rebelando também contra o próprio Deus, contra o caráter de Deus. Então, queridos, a gente precisa lembrar disso. O terceiro ponto, ainda sobre aquilo que é central nesse tema do grande conflito, é a soberania de Deus. Já pontuei isso, mas lá em Isaías capítulo 14, verso 13 e 14, Satanás ele fala muitas vezes sobre o eu, o que eu vou fazer. Eu vou subir, eu vou exaltar, eu vou subir de novo, eu vou tomar, eu vou fazer, eu serei como Deus. Então, o Satanás ele desafia a soberania do Senhor. E não é algo estranho para os dias de hoje. As pessoas, até hoje, mesmo eu já vi muitos conversos, ou, como Ellen White diz nos escritos dela, né? Professos conversos. Ela fala assim, quando ela vai falar sobre os cristãos, ela fala os professos conversos. Já vi muitos professos conversos falarem, não, terem dificuldade com a soberania de Deus. Então, frases como: eu não acho que Deus lá no final, quando Jesus voltar, vai deixar alguém para trás, porque Ele é bom, Ele vai levar todo mundo, Ele é misericordioso. Calma aí, né? Que você está falando do Deus da Bíblia, o Deus real, o Deus que mandou o dilúvio,
ou você está falando do Deus que você acha que deve ser? Porque assim, às vezes, muitas vezes a gente tem dificuldade em entender a soberania de Deus. Quer ver? A gente fica muito espantado com o que acontece lá no livro de Jó, por exemplo. Jó sofrer, Jó perder tudo. Daí depois Deus restaura, mas Deus testa Jó, né? Deus permite que Satanás toque ali em Jó em Jó e traga esses desafios espirituais para Jó. E a gente acha um absurdo. Ah, não, mas é que é o Deus do Antigo Testamento. No Novo Testamento, Deus é misericórdia, né? Lembra que no Novo Testamento a gente tem o próprio Deus falando não para Jesus. Jesus falando, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. E aqui, ó, silêncio, silêncio de Deus. Deus não responde, ele não afasta dele o cálice. E daí, Paulo, né? Pai, me tira esse espinho da carne. Daí, qual que é a resposta que Paulo recebe de Deus, né? A minha graça te basta. A minha graça te basta. Você, não adianta ficar. Então, que é a soberania de Deus para nós, né? A gente tem muita dificuldade em relação a isso. A gente tem dificuldade de entender que Deus é soberano sobre todas as coisas e ele pode fazer o que ele bem entender. A gente tem, inclusive, dificuldade de entender que os planos de Deus, embora sejam diferentes dos nossos, são melhores. Embora muitas vezes a Bíblia repete sobre isso, né? Mas a gente tem muita dificuldade. Muita dificuldade. Deixa eu procurar um texto que não tem aqui anotado. Jeremias, Jeremias 29, verso 11. Jeremias 29, verso 11. O texto bíblico vai dizer assim, né? Porque sou eu que conheço os planos que tenho a vosso respeito, planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejo. Esse é o texto, Jeremias capítulo 29, verso 11. E tem gente que não entende isso. Muitas vezes nós tropeçamos nesse ponto, é entender que, independente se aquilo que está acontecendo na minha vida é da minha vontade ou não, se eu entreguei para Deus e se é da vontade de Deus, é o melhor que pode me acontecer. É o melhor para me acontecer. E Satanás, ele não aceitava isso. Que aquilo que Deus fazia era o melhor. Que aquilo, o plano de Deus era o melhor plano para ser seguido. Ele acreditava que o plano do próprio coração era melhor do que o plano de Deus. E a gente precisa parar de ser Satanás nesse mundo aqui. Porque a gente fica vivendo assim, discordando dos planos de Deus, discordando daquilo que Deus determina e achando que os nossos próprios planos são melhores que os planos dele. Bom, passamos aqui do ponto central, né? A questão central do grande conflito, que é esses três desafios, né? Satanás, ele ataca o caráter de Deus, ele ataca a lei de Deus e ele ataca a soberania de Deus. E a gente chega agora à terra, né? A guerra chega à terra. E a gente já leu ali que em Gênesis 3, que Satanás chega em cena, o ser humano cai no pecado por conta dos argumentos de Satanás, eles caem, e essa queda acontece por alguns motivos, né? Primeiro, Deus dá a liberdade moral para Adão e Eva. Embora Deus os havia criado eles perfeitos, Deus ele dá a possibilidade, a oportunidade de obedecê-lo ou não. E a gente pode ver isso muito claro lá no texto. Deus dá a oportunidade de obedecer a ele ou não. E o outro ponto é por que isso, né? E daí vem um conceito básico em toda a ação de Deus, né? Amor exige liberdade. Amor exige liberdade. Sem liberdade não tem amor verdadeiro. Então, amor exige liberdade. Deus dá liberdade justamente porque o amor verdadeiro só pode ser manifesto nesse terreno. Só pode ser manifesto nesse terreno. Então,
ele deixa, por que que Satanás, né, ele conseguiu enganar os anjos? Por que que Satanás, ele se rebelou? Porque Deus dá a liberdade. Amor verdadeiro só pode ser vivido no contexto da liberdade. Sem liberdade é impossível, tá? E vamos lá, né? As consequências dessa queda. Romanos capítulo 5 verso 12. Romanos capítulo 5 verso 12. O texto bíblico vai dizer assim para a gente, ó. Por um só homem entrou o pecado no mundo. Por um só homem entrou o pecado no mundo. Quem é esse homem? Adão. Adão é esse homem. Através dele, é, dos nossos pais, esse pecado acessa a todos. Mas daí, é, não adianta a gente cair naquele negócio. Ah, Adão pecou. E daí agora eu estou pagando pelo pecado de Adão. Não, nós pagamos pelas nossas próprias escolhas, né? O próprio texto de Romanos capítulo 5, depois leia por completo ali, ele vai falar sobre essa dificuldade que nós temos, né? Porque nós somos pecadores também, nós cometemos pecado e por isso nós merecemos a morte, né? A morte passou a todos os homens, mas a solução também é para todos. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e todos pecaram, assim também a salvação acessa a todos, né? E daí o texto termina trazendo aquela citação que todos nós conhecemos, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, por mais que o pecado é abundante, a perdição chegou a todos através de Adão, também a salvação chega a todos de forma gratuita através de Cristo Jesus. Daí a gente tem que escolher qual Adão eu vou escolher para a minha vida, né? Mas o pecado chega, e o pecado, quando ele entra, ele traz a morte, ele traz separação de Deus, ele traz sofrimento, ele traz dor, ele traz corrupção moral. O pecado, quando ele entra, ele é destruição completa. Então, o pecado adentra na nossa vida e faz isso, né? Em Romanos 8, verso 22, abre comigo ali, Romanos 8, verso 22. Romanos 8, 22. O texto bíblico vai dizer assim: porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Toda a criação geme. Toda a criação geme. Ou seja, a chegada do pecado não afetou somente a vida do ser humano, mas afetou o mundo inteiro. E a gente vê um mundo descompensado ainda hoje. As tempestades, as mudanças bruscas de temperatura, os próprios animais e o modo como eles vivem, tudo isso é reflexo do pecado e como nós colocamos o mundo na desgraça quando aceitamos a conversinha mole de Satanás. Então, tudo isso é consequência da escolha do mal na nossa vida, né? Mas tudo isso que está acontecendo não está acontecendo somente à vista dos nossos olhos e dos olhos de Deus, mas sim do universo inteiro. 1 Coríntios capítulo 4, verso 9. Se você abrir ali comigo o texto, 1 Coríntios capítulo 4, verso 9, o texto bíblico vai dizer assim: porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Espetáculo ao mundo, né? Esse espetáculo ao mundo vem da palavra theatron, é espetáculo. Theatron é espetáculo, como se fosse realmente theatron é a palavra para teatro, né? Que dá origem ao nosso teatro nos dias de hoje, que realmente é um espetáculo, é para os outros olharem, para os outros assistirem. E é isso que está acontecendo aqui na Terra, né? O grande filme do grande conflito passando para todo o universo, mostrando o que é a rebelião contra Deus, o que é a rebelião contra as bênçãos de Deus, quais são as desgraças que acabam se tornando naturais para a vida das criaturas que se mantêm longe do Criador.
Então, é isso que está acontecendo aqui no nosso mundo, né? E, mas, como todo bom filme, né? Como toda boa peça de teatro, o bem precisa vencer o mal no final, né? Então a gente já sabe que no final quem que vence, quem que vai vencer esse grande espetáculo, né? É, a gente, a gente tem também o próprio caso de Jó, né? Como demonstração disso. Satanás ainda nesse momento, ele entrava nos céus, adentrava nos céus, porque Cristo ainda não havia morrido na cruz. E daí ele entra ali e Deus fala: Olha, eu tenho ali meu servo Jó, que ainda não caiu na sua conversa, e me serve. E daí Satanás fala para Deus: Olha, Jó só te serve porque você não deixa nada faltar para ele, você dá tudo para ele, você abençoa ele. E daí eles entram num acordo e começam os desafios na vida de Jó, né? Então a gente percebe que a nossa vida aqui nessa terra, ela não tá sendo vista só por nós que estamos participando, né? Deus ele vê, Satanás vê, né? Os anjos veem e creio que os seres não caídos também veem todas essas coisas, né? É, vamos lá para João, no capítulo 1, né? Prólogo de João. Prólogo de João. A gente vai ler o capítulo 1, do verso 1 ao verso 14, né? Vamos lá. Bom, o texto bíblico vai dizer assim: No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O centro de toda a Bíblia, o centro de tudo que acontece para resolução contra o mal, para derrota do mal, é Cristo. Cristo é a solução para tudo. Cristo é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, mas Cristo também é aquele que sem ele nada do que foi feito se fez. Então, Cristo, ele é a centralidade de toda a vida humana. Cristo, aliás, é somente através dele que nós podemos saber como derrotar o mal, como se comportar diante do mal, e é somente através dele também que nós podemos ver o Pai. Quem vê a mim, vê ao Pai, é o que ele diz lá em João capítulo 14, verso 9. Essa é a solução. João capítulo 14, verso 9. Quem me vê a mim, vê ao Pai. É o que Cristo vai dizer. Bom, Cristo, em Mateus capítulo 4, do verso 1 a 11, também ele vai mostrar para a gente como a gente deve se comportar diante das tentações ali que Satanás quer trazer na nossa vida. E Satanás, ele tenta de todas as formas atacar Jesus. Jesus, há 40 dias em jejum, Jesus ali no deserto, vagando no deserto, e Satanás, ele começa desde o alimento, o poder, em tudo ele tenta Jesus ali no deserto, mas Cristo, ele diz: está escrito, está escrito. É assim que Jesus, ele foge dos ataques do inimigo. Está escrito. E quantas vezes, né, a gente não tenta fugir com os próprios argumentos daquilo que é o mal.
das tentativas do inimigo de nos derrotar, né? Nos derrubar, nos tomar para ele. Está escrito, é a forma que Jesus foge da tentação. E a gente chega por fim em João capítulo 12, verso 31 e 32. A cruz, ela mostra para gente que Satanás, ele já está derrotado. Satanás já está derrotado e é só questão de tempo para que essa derrota seja consumada de uma vez por todas. Mas João, capítulo 12, verso 31 e 32. João, capítulo 12, verso 31 e 32. O texto bíblico vai dizer assim: Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Agora o seu príncipe será expulso. A morte de Cristo na cruz, queridos, não é um ato somente para os seres humanos caídos. A morte de Cristo na cruz é a resposta para todos os ataques de Satanás que ele fez a Deus lá no céu e em toda a história. Ele acusava Deus de ser um Deus tirano. Na cruz, esse Deus acusado de ser tirano morre em sacrifício pela criatura. Ele acusava Deus de ser um Deus que fazia as coisas pelo próprio interesse. Na cruz, Cristo morre pela lei que o próprio Deus instituiu. Cristo morre para que aquilo se cumprisse. O amor de Deus, ele é revelado. A justiça de Deus é demonstrada. As acusações de Satanás foram todas desmascaradas. A cruz expôs dois caráteres: o caráter de Deus e o caráter de Satanás. O universo pôde contemplar isso. Se existia dúvida até o momento da cruz, para os anjos que ficaram para trás ali, os 2/3, se existia dúvida para alguém do universo que Satanás, ao ser expulso do céu, passou ali em algum outro mundo tentando derrubar alguém mais. Se existia dúvida ainda a alguém que Satanás era mau e Deus era bom, na cruz tudo foi respondido. Porque na cruz nós temos a justiça e a graça se beijando. E a misericórdia de Deus abundou sobre todo o universo naquela cena, né? Um ato de misericórdia para com todos. Então, a derrota de Satanás, ela é progressiva, né? A primeira etapa acontece ali quando ele é expulso do céu. Ao ser expulso do céu, quase que simultaneamente acontece a cruz. Em Colossenses capítulo 2, verso 15, né? Paulo, ele vai trazer um princípio bem interessante. 2, verso 15. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Despojando os principados e potestades. Apocalipse capítulo 12, verso 9, vai dizer que foi expulso o grande dragão. Também, Apocalipse capítulo 20, verso 1 a 3, mostra a terceira etapa dessa derrota de Satanás. Apocalipse capítulo 20, verso 1 a 3, vai falar sobre o milênio. Vamos lá. Apocalipse 20, verso 1 a 3. Apocalipse 20, verso 1 a 3. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos.
lançou-o no abismo, fechou e pôs selos sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disto é necessário que ele seja solto pouco tempo. Satanás, ele é aprisionado durante os 1000 anos. E após os 1000 anos, Apocalipse 20, ainda, verso 10. 20, verso 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Apocalipse 20, verso 10. Essa é a derrota final de Satanás, para sempre, para a honra e glória do Senhor. Vai ser destruído para sempre, a gente não vai mais ter que lidar é, com esse problema. A gente tem também aquilo que é o papel, né, do, dos anjos durante todo esse grande conflito. Os anjos caídos, em Apocalipse capítulo 12, verso 4, né, eles participam da batalha, eles participam da controvérsia, é, e vamos lá, né, eles viram demônios, né, capítulo 12, verso 4. Opa. Capítulo 12, verso 4 diz assim: A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou-se para a terra, e o dragão se deteve em frente à mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Bom, arrastou a cauda, né? E derrubou a terça parte. Lá em. Deixa eu achar o texto aqui também. Esses textos que eu falo, deixa eu achar, irmãos, é porque não está anotado aqui no estudo base, tá? Deixa eu ver. Acho que é 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 11. 2 Coríntios, capítulo 11, o verso 13 em diante, vai dizer assim: Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Uma das funções dos anjos caídos é nos enganar, nos levar ao engano, fazer aparentar que eles são bons, que eles querem fazer o bem na nossa vida, mas nos arrastar para a perdição. Esse é um dos intuitos. Então, eles brincam com as crenças das pessoas, eles brincam com os sentimentos das pessoas, para nos derrubar, para nos arrastar, para nos enganar, até mesmo se transformando em coisas que aparentemente são boas. Anjos de luz, né? Olha só. Então a gente precisa ser vigilante, porque, como diz o texto bíblico, né? O diabo, o nosso adversário, ele ruge como um leão, né? E ele quer devorar sua presa. Então a gente precisa estar vigilante a respeito disso. E os anjos fiéis, eles têm um outro papel, né? Hebreus capítulo 1, verso 14 diz que são todos eles espíritos ministradores. Em Salmo capítulo 34, verso 7, né? O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra, né? Hebreus capítulo 1, verso 14, Salmo capítulo 34, verso 7. E daí, por fim, agora a gente tem aquele que vem para nos manter nessa etapa final do grande conflito, que é o Espírito Santo. João capítulo 6, João capítulo 16, verso 8, diz que esse Espírito nos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Em Gálatas capítulo 5, verso 16, vai falar: andai no Espírito. E Atos capítulo 1, verso 8, Jesus diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo.
É o Espírito Santo que vai nos conduzir para aquele que deve ser o verdadeiro Senhor da nossa vida. É o Espírito Santo é aquele que deve nos conduzir para nossa salvação. Alguns acham estranho quando eu falo, mas a Bíblia não deixa brecha para acreditar no contrário. Sem Espírito Santo é sem salvação. Com o Espírito Santo é com salvação. Só o Espírito pode nos levar na direção correta. Somente Ele. Queridos, existem muito mais coisas ainda para serem estudadas, né, a respeito desse tema, mas eu quero fechar com vocês com dois textos, Naum, capítulo 1, verso 9, e Apocalipse 21, verso 4. Naum, capítulo 1, verso 9, diz que a angústia não se levantará por duas vezes. A angústia não se levantará por duas vezes. O pecado já se levantou uma vez. Ele não vai se levantar a segunda vez. Depois que houver a, a, a última batalha, o último conflito, o Armagedon, depois que todos forem lançados para o mar de fogo e de enxofre, nunca mais haverá pecado. Nunca mais a angústia se levantará novamente. Em Apocalipse capítulo 1, 21, é, vão julgar, né? Cris, é isso? É julgar, né? Isso. É, Isso mesmo. então, vamos lá. Essa parte aqui vocês vão estudar ainda mais para frente na parte do juízo. Mas só esclarecendo, tá? O juízo que os salvos vão julgar não é um juízo onde a gente vai determinar a vida de ninguém, tá? A gente não vai determinar, até porque Cristo, ele já determinou. No momento em que Cristo volta e o milênio começa, os salvos e os perdidos já foram determinados, né? O que acontece agora é um julgamento de revisão. A gente vai revisar durante 1000 anos aquilo que aconteceu e a justiça de Deus. A gente vai poder ver, né, os registros, os livros, como Deus conduziu todas as coisas. E daí é interessante que Apocalipse capítulo 21, verso 4, que diz, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, fala justamente após esse período. Porque vai ser um período de felicidade para a gente durante o milênio, porque a gente sabe que vai estar salvo, mas também vai ser um período de muito sofrimento, porque a gente vai estar ali vendo os nossos queridos, muitas vezes, que o porquê que eles não estão ali, o porquê que eles não aceitaram Jesus Cristo, o porquê que eles perderam a salvação, né? Mas a partir do momento em que há a descida da Cidade Santa e eles tentam atacar ali e acabar com tudo, a gente pode ver que todos se dobram diante do Senhor e confessam que só o Senhor é Deus, que Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Aquilo que no começo do grande conflito, na rebelião, mostra que existe dificuldade em entender a soberania de Deus, existe dificuldade de assumir que o caráter de Deus é bom, e isso de uma vez por todas é selado. Os salvos compreendem durante 1000 anos que o caráter de Deus é bom, e os perdidos, no momento do Armagedon, eles entendem que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, que Deus é incrível, e todos confessam que Deus é amor. Deus é amor. Todo o universo confessa que Deus é amor. E Deus enxuga dos olhos toda lágrima. Não vai mais haver morte, sofrimento, dor. O pecado de uma vez por todas foi derrotado. Queridos, é isso. Esse é o tema do grande conflito. Que Deus nos abençoe, que Deus coloque em nós a certeza de que em todas as coisas, né, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, que confessemos isso. Desculpa não ter sobrado tempo para perguntas e respostas e comentários. O tema do grande conflito é um tema bem extenso, muito extenso mesmo. Muita coisa ficou para trás, não tenha dúvida, tá? Muita coisa ficou para trás nesse nosso estudo hoje, mas creio que tenha sido de bom proveito para a gente conseguir esclarecer. Ore conosco, por favor, para a gente encerrar então. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pelas bênçãos, pelo milagre, por tudo que o Senhor faz em nossa vida. Nós sabemos que desde o princípio
criaturas ficam se opondo ao Criador. Satanás se opôs no céu, nós nos opusemos a ti aqui na terra. Mas, Pai, obrigado porque o Senhor é infinito em misericórdia. E o Senhor insiste com essas criaturas. O Senhor estende a sua santa mão e nos dá a oportunidade de nos arrepender dos pecados, agarrar nas suas mãos e viver teu santo projeto para a nossa vida. Por favor, Pai, execute seus santos planos em nós. Nos ajude a correr do mal, a escolher o lado certo nesse grande conflito. Não vivemos mais para nós mesmos, mas vivemos para Ti, somente para Ti. Tudo isso te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor, pelo estudo de hoje. Eu que Obrigado, agradeço. pessoal, pela companhia de vocês. É muito bom abrir a Bíblia e vasculhar, né? Examinar como quem procura um tesouro que está escondido, né? Não está na superfície, de modo fácil. A gente tem que olhar vários versos, vários livros da Bíblia, para a gente ir juntando as pecinhas e entender a verdade que Deus quer nos mostrar. E é um privilégio estudar a Bíblia com vocês. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia e na semana que vem a gente continua o nosso estudo. Até mais, pessoal. Fiquem com Deus. A foto, muito bem lembrado. Vamos tirar a nossa foto. Muito bem, pai. Eu preciso de assistentes, viu? Um que me lembra da foto, um que me lembra lá no grupo que eu tenho que postar o link. Vamos lá, prepara a sua Bíblia aí, se quem tiver a Bíblia aí na mão, para a gente tirar a foto. Opa. Vamos lá? Um, dois, três e mostrar a minha, peraí. Daí que eu quero que a minha apareça também bonita. Vamos lá. Um, dois, três e. Muito bem, pessoal. Muito bem. Deus abençoe vocês, uma ótima quinta e até semana que vem. Até.